Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, dando sequência então à nossa unidade 11, abordando ali a questão de resistência térmica, e a gente vai estar falando sobre circuitos térmicos, tá? Pessoal, então o circuito térmico, né? Como a gente define um circuito térmico, né? Um circuito térmico ele nada mais é que um conjunto de resistências térmicas, né? Então se a gente pensar numa parede, ela pode ser composta por diversos tipos de material, né? Você pode ter ali, no caso, vamos pensar numa seção de condução, né? No caso, né? Se eu pego um certo conduto, você tem o material desse conduto, tá? Você tem fluido passando dentro deste conduto, tá? Digamos, ele está dentro, né, de uma parede, tá, feita de tijolos, por exemplo. Tá? Vamos pegar essa situação. Né? Você tem uma parede aqui composta de tijolos, você tem aqui em cima também. Aqui você tem a parede do conduto, né, do tubo, tá? E dentro você tem água. Imagina que você tem, então, aqui nessa região de baixo, uma temperatura quente e aqui uma temperatura fria. Vai acontecer o quê? Né? Vai existir um fluxo de calor entre essas duas faces. Tá? Contudo, para que esse fluxo aconteça, você vai ter que passar por essa primeira parede, vai ter que passar pela segunda parede, vai ter que passar pelo fluido, vai ter que passar pela outra parede e passar pela quarta parede. Isso vai gerar para a gente aqui, né, uma resistência térmica, né, uma composição, né, uma associação aqui de resistências. Né? O tijolo vai ter uma resistência à condução, né? A parede do conduto vai ter uma outra resistência à condução, o fluido tem uma resistência à condução e uma resistência convectiva. Tá? Isso vai depender da velocidade de escoamento, toda essa relação. Depois você vai ter que passar novamente pela parede do conduto, passar novamente pela uma parede composta de tijolos para chegar à outra face. Tá? Então isso vai caracterizar um circuito térmico. Tá? Todavia, tá, pessoal, vale mencionar para vocês que a gente vai estar olhando para isso apenas no aspecto da condução, né? A gente não vai olhar para a questão da convecção, mas acontece também uma resistência convectiva, né? Então a gente está olhando apenas para os quesitos aqui da condução. Tá? Agora, esse conjunto de resistências, eles podem ser dados de algumas formas, né? Nem sempre você vai ter uma forma só para gerar essa resistência. Então nós temos a associação dessas resistências térmicas, né? Que é a associação em série ou a associação em paralelo. Tá? Igual aos circuitos elétricos, né? Você pode ter uma associação em série ou em paralelo, né? A em série, o calor ele vai ter que passar por todas as paredes, tá? E em paralelo, né, vou refazer uma representação aqui, né, nós teríamos algo deste tipo, por uma parede, uma outra parede situada aqui embaixo, tá? A sua temperatura T2 está aqui, a sua temperatura T1 ela está aqui. Tá? E digamos aqui que você tenha uma resistência 1, uma resistência 2. Digo para você que a resistência 1 é maior que a resistência 2. O que acaba acontecendo? Vai existir um fluxo de calor passando através dessa parede composta por esses dois caras, né, por esses dois resistores. Aqui é uma resistência em paralelo. O que vai acontecer? Se a resistência 2 é menor que a resistência 1, o fluxo vai passar mais por essa região e aqui ele vai passar com menor intensidade, porque ele vai escolher o caminho que tem menor resistência, assim como a corrente elétrica. Né? A corrente elétrica ela divide, né? Quando vocês estudaram resistores, se você tem uma resistência 1, uma resistência 2, na hora que você chega neste ponto de separação, você vai ter duas correntes, a corrente 1 e a corrente 2. Né? A corrente ela sempre vai, né,
ela é inversamente proporcional à resistência, né? Ou seja, ela vai para o caminho onde que ela tem menor resistência, né? Ela tem maior facilidade para passar. Então ela escolheria esse caminho, mas uma parte iria para essa. Então é uma associação, né, ali que a gente pode, uma analogia que a gente pode fazer com essas resistências. Então a gente precisa saber aí trabalhar, né, com esse tipo de circuito e como desenvolver. Tá? Então vamos lá. Associação em série. Pessoal, associação em série, como eu comentei, você vai ter aqui várias resistências. Eu tenho aqui 4 resistências, R1, R2, R3 e R4. Cada uma vai ter um valor, a gente ainda vai ver como calcular essas resistências. Tá? Depende do material, depende da largura, né, dessa parede, depende da área dessa parede. Né? Mas vai ocorrer aqui então um fluxo entre as faces quente e fria. Então a gente tem aqui T2 e T1. Né? Aqui está o perfil da temperatura. A gente consegue então, observando que a resistência 1 ela é baixa. Né? Note que o gradiente é pequeno. Tá? A resistência 2 você já tem uma resistência maior. Tá? Note que você tem aqui um gradiente de temperatura maior. A resistência 3 ela é pequena também, não é muito grande, né? O gradiente está pequeno. Tá? E a resistência 4 é uma resistência maior, né? Provavelmente um material melhor isolante. Tá? Então você tem essas 4 resistências e elas vão gerar então aí toda uma resistência sobre esse circuito. Tá? Normalmente a gente faz então uma representação desse circuito utilizando o quê? Né? Temperatura 2 é um polo desse circuito, igual mesmo à questão da elétrica. Tá? Então você tem aqui o polo, digamos, de maior potencial e você tem ali o polo de menor potencial. Né? Polo T1, polo T2. Né? O T2 face quente, T1 face fria. Polos, né? Onde vai acontecer o fluxo. E esse fluxo, então, ele vai percorrer 4 resistências, né? De forma que ele vai ter que passar por todas elas. Então, ele vai percorrer uma associação em série. Depois a gente vai ver que eles vão formar uma resistência equivalente. Tá? E você tem, por exemplo, a associação em paralelo. Né? Na associação em paralelo, a gente tem a mesma situação, né? Uma fonte quente, uma fonte fria, e vai ocorrer um fluxo entre elas. Porém, né, esse fluxo, né, ao chegar numa resistência, né, ou num conjunto de resistências em paralelo, ele vai ser dividido em 3 fluxos, ou seja, eu teria aqui um fluxo. Esse fluxo ele vai dividir-se em 3 caminhos, né, o fluxo 1, o fluxo 2 e o fluxo 3. Tá? Dividido de qual forma? Dependendo do valor da resistência. Ele sempre vai dar preferência para o ponto, né, ou para a parede que tem menor resistência à passagem de calor. Tá? Mas no final eles se juntam de novo, voltando a ter o fluxo. Tá? Então a gente tem a representação desse tipo de associação, tá? Também, né, da forma anterior, ou seja, temperatura quente e temperatura fria são os nossos polos. Tá? Então o fluxo ele decorre-se sempre da temperatura quente no sentido da temperatura fria, e com 3 resistências você vai ter então uma divisão desse fluxo. Né? Ele vai se dividir em 3 caminhos e depois ele vai voltar aqui para um caminho só. Tá? Isso também vai estar gerando para nós uma resistência equivalente. Tá? E nós temos um terceiro tipo de circuito, que é o circuito térmico misto. O que é esse tipo de circuito térmico misto? É um circuito onde que você vai ter associações em série e também em paralelo. Tá? Então o que nós temos aqui? Temperatura quente, T2, temperatura fria, T1. O que vai acontecer? Aqui eu tenho uma resistência 1, então vai ocorrer um fluxo de calor até este ponto. Neste ponto, você vai ter então 3 resistências em paralelo, então esse fluxo ele vai ser dividido para esta e para esta. Tá? Posteriormente, ao chegar aqui, ele vai voltar a ser definido em apenas um, que é o que vai atravessar a 5ª resistência. Tá? Então a gente tem uma representação de um circuito formado por uma resistência em série com um conjunto em paralelo
em série com outra resistência, né? Um conjunto aqui misto. Então você tem uma associação série-paralelo, tá? Entre essas resistências térmicas e em relação aí ao fluxo de calor. Tá? Agora, né, como que a gente viu ali, as figuras representam então respectivamente circuitos térmicos em série, paralelo e misto, né, série e paralelo, e o comportamento do fluxo de calor nesses circuitos é análogo ao comportamento de fluxo dos elétrons, ou seja, corrente elétrica, em circuitos elétricos. Né? Dessa forma, optamos por usar uma representação semelhante à dos elementos do circuito, tá? Em que as temperaturas quente e fria representam os polos do circuito. Tá? E no caso, usamos a mesma representação da resistência elétrica. Certo? Bom, agora vem a questão, né? Como se trabalhar então com circuitos térmicos? Tá, gente? A gente precisa primeiramente saber como trabalhar com essas resistências dependendo da forma com que elas estão organizadas, tá? Se é em série, se é em paralelo, né? Ou se é misto. Então, quando eu considero, né, uma associação de resistências em série, tá? A resistência do circuito, tá? Pode ser representada por uma chamada resistência equivalente. E o interessante é que em série, essa resistência, né, equivalente, ela é representada pela soma das resistências que vão compor a nossa parede. Ou seja, eu vou somar resistência 1 com a resistência 2 com a resistência 3 até a última resistência que compõe essa minha parede. Vou fazer a soma de todas elas. Tá? Como representado aqui, tenho 3 resistências, né? Polo, né, ou temperatura quente, temperatura fria, né? O fluxo vai ter que passar por essas 3 resistências, essas 3 paredes, ou essa parede composta de 3 materiais, tá? E eu vou ter uma resistência 1, uma resistência 2 e uma resistência 3. Então eu posso substituir essas 3 resistências por uma única resistência, que é a resistência equivalente. Dado que é um circuito em série, eu vou somar as 3 resistências. Tá? E isso facilita muito o cálculo para quando eu tenho questão de um circuito térmico ou mesmo, né, uma parede composta. Tá? E a associação em paralelo? Né? Como que funciona a associação em paralelo? Tá? Como a gente viu, a associação em paralelo ela vai trabalhar com uma divisão do fluxo. Tá? E o fluxo sempre vai escolher o caminho que tem menor resistência. Mas ela também gera para a gente uma resistência, então, equivalente. A questão é que a resistência equivalente para uma associação em paralelo, né, ela é dada por 1 sobre RQ, e não, então, RQ de forma direta. Ela dá o inverso de RQ. Tá? Então, ela vai ser a somatória de 1 sobre cada uma das resistências. Tá? Então, a gente vai ter 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais até o nosso 1 sobre Rn, ou seja, até a última resistência associada em paralelo. Tá? Dá um pouquinho de trabalho. Tá? Mas vamos ver aqui, no caso, depois ali um exemplo como que a gente faz isso. Então eu tenho aqui um circuito térmico em paralelo, né, formado também por 3 resistências, ou seja, R1, R2 e R3. Temos os nossos polos, né, fonte quente, fonte fria. Vai acontecer o fluxo entre esses dois. Isso aqui então vai gerar para nós uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente, aqui faltou o 1 sobre, né? Vai ser a somatória, no caso, de 1 sobre RI. Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá? Para obter esse carinha aqui, a resistência equivalente do circuito térmico em paralelo. Tá? Então vamos ver aqui como que a gente consegue utilizar essa resistência equivalente. Tá? Então se a gente considera um circuito térmico, tanto em série quanto em paralelo, a gente pode calcular o fluxo de calor. Lembrando, né, que a gente viu, né, no vídeo anterior que o fluxo de calor ele pode ser dado por menos o nosso ΔT sobre R, né, que é a resistência da parede.
Então, quando eu trabalho com um circuito, a gente não vai estar trabalhando com a resistência em si, mas a resistência equivalente do circuito. Tá? Então, a gente pode obter esse fluxo de calor por ΔT, né, o gradiente de temperatura, sobre a resistência equivalente do circuito. Tá? Então, vamos lá, dar uma olhadinha em um exemplo. Considere o circuito térmico em paralelo representado na figura 8, tá? Constituído por 4 resistências térmicas de valores respectivamente iguais a 100 graus Celsius por watt, 50 graus Celsius por watt, 20 graus Celsius por watt e 25 graus Celsius por watt. Tá? Ou seja, nós temos aqui 100 graus Celsius por watt, o segundo é 50 graus Celsius por watt, o terceiro 20 graus Celsius por watt e o quarto 25 graus Celsius por watt. Tá? Note, pessoal, que é o seguinte, né? Dos três, o que tem menor resistência ao fluxo de calor é o 3, então maior parte do fluxo vai vir para cá. Tá? Outra parte do fluxo vai vir para o R4. Uma parte menor vai para o R2 e uma parte menor ainda vai para o R1, já que o R1 é o que tem a maior resistência térmica. Tá? Então, só fazendo aqui uma associação de como que vai se decorrer o fluxo. Tá? Então, ele trouxe isso e pede, determine a resistência equivalente do circuito térmico e o fluxo de calor por condução que atravessa o circuito. Tá? Como que a gente vai obter, então, a resistência equivalente? Resistência equivalente é 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4. Tá? Nós temos 4 resistências. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser dado por 1 sobre a primeira resistência vale 100, a segunda resistência vale 50, então 1 sobre 50. A terceira vale 20, então 1 sobre 20, mais a quarta que é 1 sobre 25. Tá? Posso calcular esses valores? Posso, tá, gente? Ou eu posso trabalhar com as frações mesmo, tá? Como que eu faria aqui as frações? O mínimo múltiplo entre 100, 50, 20 e 25 é o próprio 100. Tá? É o próprio 100. Então, 100 dividido por 100 é 1, nós teremos aqui 1. 100 por 50 é 2, tá? Vezes 1, então mais 2. 100 por 20 é 5, vezes 1, então mais 5. 100 por 25 são 4, vezes 1, mais 4. Então, nós chegamos que 1 sobre a resistência equivalente do nosso circuito vai ser dado aqui por 12 sobre 100. Tá? A gente quer calcular a resistência equivalente, então eu vou ter que separar essas expressões. Tá? Existe uma sacada, tá, gente, que se chama inversão. Tá? O que quer dizer inversão? É inverter. Né? Se eu inverter, você vai ter REQ sobre 1. Olha lá, inverti a posição desses dois. Se eu inverter aqui, eu vou ter 100 sobre 12. Olha que bacana. Tá? Eu vou ter que a resistência equivalente, né, vai ser 100 sobre 12. E no caso, 100 sobre 12, 100 dividido por 12, vai ser igual a 8,33, tá? Vai ser 8,33 aproximadamente graus Celsius por watt, tá? Então eu posso trocar todos esses, né, resistências por uma resistência apenas, ficando assim, T2, uma resistência térmica, T1, de 8,33 graus Celsius por watt. Tá? Posso trocar todo esse circuito por um circuito com uma resistência apenas, a resistência equivalente. E nós teremos então que o fluxo de calor por condução, tá? Nosso fluxo por condução
ele vai ser dado por menos ΔT dividido pela resistência equivalente. Neste caso, nós temos de 350 para 30, tá? 350 para 30, então nós teremos aqui 350 menos 30, dividido pela resistência equivalente, que é de 8,33. Então, nós teremos que o nosso fluxo por condução vai ser de menos 320 sobre 8,33. Nós teremos como resultado 320 dividido por 8,33, né? Ou dividido pelo ANS. Né? Então, 38,4. Tá? 38,4 no caso. Sai daqui. 38,4 watts, né? No caso, joules por segundo, tá? Então, levando em consideração ali 320, só deixa eu repetir a operação, 320 dividido por 8,33. É isso mesmo, né? 38,4. Tá? Pessoal, espero que esse vídeo ajude vocês no estudo, né? No entendimento, então, aqui dos circuitos térmicos, tá? Eu fiz um caso, né, utilizando a resistência em paralelo, que é a mais trabalhosa, já que a série, né, em série é só somar todas as resistências de forma direta. Tá? No próximo vídeo a gente vai estar falando em si do cálculo das resistências térmicas, ou seja, como que eu consigo calcular a resistência de uma parede ou de uma parte da parede. Certo? Grande abraço e até daqui a pouco. Fui!